Olá, estamos começando o programa Conceito de Ideias de hoje. Obrigada pela sua companhia. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, mas que às vezes as pessoas não dão a atenção devida, a atenção que merece. Nós vamos falar de uma síndrome que surge aí quando você está estressado, com excesso de trabalho, ou de repente ganhou uma promoção, está bastante feliz, mas fica angustiado com as responsabilidades que vem pela frente. E para nos explicar um pouquinho mais então sobre esse assunto, nos ajudar a entender esse contexto, está conosco hoje aqui no Conceito de Ideias o psicólogo Christoph Wolter. Tudo bom, Christoph? Tudo bem, Bettina. Seja bem-vindo ao Conceito de Ideias. Prazer estar aqui. Essa é uma síndrome que não é nova, né? Ela surgiu já há algum tempo. Então, ela sempre existiu. Onde há trabalho, ela existe, né? Sim. Agora, quando foi dado o nome, é relativamente recente, sim. E quais seriam os sintomas dessa síndrome? Como é que a gente pode identificar, de repente, que eu estou passando por isso ou alguém que está nos acompanhando em casa esteja passando por isso também? Ok. Como é que você consegue identificar? Você consegue identificar principalmente em dois pontos, na questão física e emocional mental. A física geralmente é o quê? É dor de cabeça, é fadiga, é náuseas muitas vezes e cansaço em geral, né? É um esgotamento, você sente um esgotamento. Uma dessas características, um desses sintomas ou esses três combinados? Pode ser combinado entre eles, mas também pode ser um deles. Um ou outro. Mas geralmente eles vêm em massa, né? Juntos. Quando vem de uma vez. Vem né? o bloco todo. Vem o bloco todo. Essa é a parte física, então, dos sintomas. Isso. A parte emocional e mental, geralmente assim, você se sente muito irritadiço. Assim, coisas que antes não te incomodavam, não te irritavam, não te incomodavam, acabam te incomodando mais. Então a pessoa faz uma brincadeira, você acaba ficando brava com ela, você tem dificuldade de criar empatia com as pessoas. Então a pessoa está sofrendo do seu lado, você passa desapercebido porque você não consegue criar essa empatia, porque você emocionalmente está esgotada por causa dessa situação. E quando que foi descoberta essa síndrome? Década de 70, mais ou menos? Isso. Foi na década de 70. Como que ela veio à tona, assim? Como que veio à tona? O contexto era o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estava se reestruturando assim, no ambiente de trabalho, né? E o que aconteceu é que muitas pessoas estavam desajustadas no trabalho e acabavam trabalhando demais. Então foi na década de 70 que o cientista Herbert, é o nome em alemão, ele percebeu em si mesmo alguns sintomas estranhos, né? Que ele não queria sair de casa, ele se sentia muito cansado, ficava bravo com tudo. De uma depressão, um pouco desses sintomas? Exato. Os sintomas do burnout se aproximam demais dos sintomas da depressão. Então ele começou a sentir esses sintomas e falou, putz, isso aqui é estranho. Não está né? certo, é uma não coisa tá errada. Certo. Então ele percebeu isso em si e percebeu que vários dos seus colegas também tinham esse sintoma. Ah, sim. Então ele falou assim, será que isso aqui é um fenômeno que a gente não está dando atenção devida? Né? E foi isso mesmo. Daí ele cunhou o termo burnout, que é o quê? É queimar até o fim. Esse termo vem lá dos lançamentos de foguete, né? Que antigamente eles lançavam os foguetes, até hoje lançam, e daí acaba o combustível. Sim. Acabou o combustível. Então acabou a sua Burnout. energia, você Queimou está esgotado. tudo. Isso. Queimou até o fim. Daí, por isso, então você não tem mais energia, você está exaurido, exausto. Então essa é a tal da síndrome que está deixando o pessoal aí em pânico. Isso. Mas me diz uma coisa, às vezes as pessoas são promovidas, recebem uma boa notícia no ambiente de trabalho e ainda assim desenvolvem a síndrome. Por quê? Por quê? Com grandes responsabilidades também vem grandes deveres, né? Exato. Então você é promovido, mas acontece que daí a sua sobrecarga de trabalho aumenta. E é tanto trabalho que você não sabe o que fazer. E muitas vezes também a pessoa ela desenvolve essa síndrome porque a recompensa não é devida. Então ela trabalha e recebe pouco salário, ou não recebe reconhecimento dos colegas, do seu superior também. Sim, sim. Então ela gasta sem receber, entendeu? Ela investe sem receber nada em troca. Então isso vem também tirando essa energia, né? Exaurindo a pessoa. Mas essas características, esses sintomas, não afetam só a pessoa. Acabam afetando o desempenho dela no ambiente de trabalho, acaba afetando a família, os amigos, todo mundo acaba sendo afetado, não é verdade? Exatamente. Todo mundo ao redor dessa pessoa que ela está sofrendo de burnout, ela sofre junto. Elas sofrem junto. Por quê? Porque quando ela está exaurida, ela tem que se apoiar nas pessoas, né?
E daí acaba sobrecarregando as outras pessoas também. Sim. E emocionalmente a pessoa também não está em condições boas. Então ela acaba descontando nas outras pessoas. Acaba sendo ríspida, grossa com as outras pessoas. Isso acaba afetando os relacionamentos, tanto em casa, socialmente, e no trabalho também, né? E as pessoas demoram para identificar que estão passando por isso, né? Que é um problema, que é uma doença, que precisa de ajuda, né? E levam assim de qualquer jeito. Né? Não, eu só estou estressado, eu estou com uma sobrecarga no trabalho. É mais ou menos assim, né? Que o pessoal tem lidado com a síndrome. Só espera chegar no fundo do poço, literalmente exauridos, sem nada mais para dar, para depois pensar, será que eu estou com alguma síndrome, né? Com algum problema? Infelizmente. Mas a boa notícia, e há uma boa notícia, você que acompanha o Conceito de Ideias hoje, a boa notícia é que existe tratamento, dá para se recuperar essa síndrome, não é verdade? Exatamente. Fala para a gente um pouquinho quais seriam esses tratamentos, de que forma que eles acontecem. Ok. Primeiramente você tem que perceber. Então você vai lá no profissional e ver, né, as suas condições de trabalho, o que está causando esse cansaço extremo. Como é que funciona? É o seguinte, todos nós, quando trabalhamos, passamos por episódios estressantes, né? Alguns estressores no trabalho. E a gente sempre elabora, pensa em mecanismos para lidar com esses estresses. Exato. Mas nem sempre dá certo, entendeu? O burnout, na verdade, ele ocorre pelas estratégias ruins que você planeja para lidar com esse estresse. Eu vou dar um exemplo. A pessoa chega do trabalho um dia estressante, como muitos de nós. Mas uma boa estratégia para lidar com isso seria o quê? Fazer um esporte, conversar com as pessoas para contar o que aconteceu no trabalho, para você sentir esse alívio, né? Tomar um chá, não sei, e ir cedo para a cama. Isso seria uma boa maneira de você lidar com o estresse depois do trabalho. Aí, a dica para quem está nos acompanhando hoje, vai anotando aí. Exercício físico é muito importante, desabafar com as pessoas é muito importante. Outro exemplo ruim, por exemplo, seria a pessoa chega do trabalho também, daí ao invés dela descansar, falar com as pessoas, ela bebe álcool, né, para entorpecer a mente, para não precisar pensar no trabalho, e vai dormir. Daí a qualidade de sono dela cai, ela fica mais estressada no outro dia, então ela não vai ter o mesmo desempenho no outro dia. A bebida alcoólica atrapalha bastante, né? Atrapalha bastante. O seu sono, ele se torna muito raso quando você bebe álcool antes de dormir. Né? Quando seria o momento da mente descansar, do corpo relaxar, a mente fica ali trabalhando e acaba não descansando nem um pouquinho, né? Isso também. Isso é bastante comum. Você tem atendido pessoas que chegam até você sabendo que estão com essa síndrome ou elas não fazem ideia, elas só chegam com alguns sintomas? Elas chegam com sintomas, não sabem o que fazer com elas e muitas vezes nem imaginam que possa ser do trabalho e pelo excesso de estresse que mal elaborados, vamos dizer assim. Elas chegam com os sintomas, não sabem de onde que vem e querem resolver e não percebem que muitas vezes é do trabalho. Muitas vezes o trabalho do psicólogo resolve ou tem que ser feito um trabalho multidisciplinar para auxiliar essa pessoa? Dependendo do grau, seria muito importante ser multidisciplinar, com médicos mesmo. Às vezes a pessoa chega a um estado de literalmente depressão e precisa, às vezes, tomar remédio. Então, é muito importante, dependendo do grau, ter um acompanhamento multidisciplinar. Vamos fazer um alerta para quem está em casa, tomar remédios com acompanhamento médico, né? De repente, vai que você ligou a televisão aqui, está acompanhando a nossa conversa e pensa, não, peraí, eu estou sentindo essas coisas, eu estou passando por isso, vou tomar alguma coisinha que serviu para minha prima, para minha vizinha, para minha amiga, vai servir para mim também? Não, medicação só com orientação de um profissional habilitado para dizer, ó, toma isso ou toma aquilo. É muito perigoso a automedicação, principalmente nesses casos, porque vai mascarar o sintoma, né? Vai mascarar o sintoma e não consegue curar a fonte do problema, né? Que é muitas vezes esse estresse no trabalho. Existe uma faixa etária onde você pode perceber que esse problema tem aparecido mais ou não? É em qualquer idade? Geralmente acontece nos adultos jovens que começam a ingressar no trabalho e não sabem lidar com tanta pressão. São muito jovens? São muito jovens, trabalham demais, não sabem dosar o quanto eles têm que se doar para o trabalho e quanto eles precisam do descanso e do apoio emocional das pessoas e tudo mais. Né? E daí a gente estava falando a respeito do tratamento, identificados os sintomas, procurado o profissional adequado, inicia-se um tratamento. Isso. É uma terapia e depois disso o paciente precisa aprender a lidar com a situação. Precisa aprender a lidar com a situação e como é que posso falar?
ele precisa olhar para si e perceber os seus limites, as suas limitações. Isso é fundamental. Exato, fundamental. Cada um tem seu limite. Talvez para você não teria problema trabalhar 10 horas seguidas com alguma atividade, mas para outra pessoa seria, entendeu? Então, cada um tem que conhecer os seus limites. Até aqui eu posso, até aqui eu não posso. Isso aqui me causa mais estresse do que aquilo. Por exemplo, uma pessoa tímida, trabalhar lidando com gente. Isso vai ser um estressor muito grande para ela. Muito angustiante. Muito angustiante, muito estressor para ela. Uma pessoa extrovertida, que gosta de falar com as pessoas, ficar fazendo trabalhos mecânicos. Isso vai acabar com ela, vai ser um estressor muito alto para ela. Então tem que se conhecer. É importante se conhecer, conhecer os seus limites e respeitar os seus limites corporais e emocionais. Perfeito, fica a dica para você que está nos acompanhando. E para a gente fechar aqui a nossa conversa, a gente falou sobre a síndrome de burnout. Falei certo o nome? Burnout, muito Burnout, ok. E você disse que ela, principalmente são acometidos as pessoas que têm trabalhos estressantes ou estão com uma sobrecarga de trabalho, empresários, profissionais dessa área, mas dona de casa, né, que está nos acompanhando agora, também pode sofrer dessa síndrome ou não? É só para quem trabalha fora de casa? Pode sim, pode sim. Que é o seguinte, lembra do combustível, né? Muitas vezes a gente tem, vamos lá, 1 litro de combustível para doar para o trabalho. Mas às vezes a gente tem estressores externos, por exemplo, na família, com os amigos, que esvaziam o nosso combustível, vamos dizer assim, e acaba deixando a gente mais suscetível a se estressar com qualquer outra coisa. Então, sim, mesmo trabalhando em casa, você cuidando da sua casa, você pode desenvolver o síndrome do burnout, se você não tiver esse apoio, esse acolhimento dos seus familiares e se você estiver passando por alguns momentos difíceis na sua vida. Ok. Então é importante que você primeiro se conheça, identifique esses sintomas, né, os físicos e os emocionais que a gente já falou aqui no programa e busque ajuda especializada para você conseguir sair desse problema e continuar tendo uma vida equilibrada, saudável e bastante feliz. Porque sim, é possível ser feliz mesmo quem tenha passado por essa síndrome, ok? Muito obrigada por participar com a gente do Concerto de Ideias. Eu que agradeço. Vai voltar outras vezes. Combinado? É só chamar. Ok. E obrigada a você que está nos acompanhando. A gente vai ficando por aqui o primeiro bloco. Vai para o intervalo rapidinho, já volta com o segundo bloco para trazer para você mais detalhes sobre este problema. Não saia daí que a gente já volta. Olá, o Concerto de Ideias já está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a síndrome de burnout, ou seja, esgotamento, estresse e sobrecarga no ambiente de trabalho. Como lidar com isso? Foi o assunto do nosso primeiro bloco. Agora, no segundo bloco, a gente vai conversar aqui com a Camila Torres. Tudo bom, Camila? Tudo bem, Bettina. O que o pessoal de casa vai acompanhar hoje no segundo bloco do Concerto de Ideias? Nós fomos justamente conversar com essas pessoas que têm a rotina de trabalho muito estressante e também com outros profissionais da área que podem auxiliar, orientar, dar dicas para evitar essa sobrecarga no trabalho. No ambiente de trabalho, perfeito. Vamos então acompanhar essa conversa e também essas dicas. Muitos têm o trabalho como um espaço de crescimento, como uma atividade que leva a conquistas enriquecedoras. Mas e quando a rotina se torna estressante? Você já não gosta mais do seu trabalho e ele se torna um fardo? A falta de realização profissional ou nos estudos pode fazer com que a pessoa penetre numa fase negra. O sentido de sua vida e de tudo que faz é obscurecido por uma nuvem de desânimo. Se isso está acontecendo com você, é importante tomar cuidado, pois o estresse no trabalho pode ter te atingido. Renato, você é psicóloga em uma grande multinacional que tem diversos funcionários em diversas áreas. Você percebe no seu dia a dia que o problema da sobrecarga no trabalho é algo recorrente? Sim, ele é recorrente. Atualmente, a gente observa que os profissionais eles vivem numa correria, né? Correria do dia a dia. E essa sobrecarga, ela vem por conta da dinâmica do trabalho em si, né? Então, às vezes, o planejamento do dia a dia, ou a falta dele, pode acontecer essa sobrecarga de trabalho. E isso acontece nos diversos níveis, né? Seja o nível operacional, mas também no nível de chefia.
tá? O nível operacional, o estresse ele fica muito restrito ao trabalho. Então, ele vai lá no seu turno de trabalho, trabalha, né? E ao final do turno de trabalho ele vai para casa e se encerra ali. Agora, quando a gente fala de profissionais de chefia, de cargo de chefia, muitas vezes extrapola o horário comercial. Então ele vai para sua casa e, por ser um cargo de muita tomada de decisão, ele também acaba tendo uma autocrítica muito grande, uma cobrança muito grande, e aí isso exige mais dele, exige mais do tempo dele, e por conta disso a sobrecarga de trabalho, gerando estresse, gerando às vezes depressão, gerando problemas familiares. Então, sim, a sobrecarga do trabalho ela ocorre nos diversos ambientes de trabalho. Pastor, em que momento o senhor percebeu que havia um estresse extremo relacionado ao trabalho? Como esse estresse se manifestou? Bom, como já sirvo a obra adventista há cerca de 30 anos, o primeiro vislumbre de um estresse acima do convencional, do normal, ele aconteceu em 2006. A primeira manifestação de um estresse foi um formigamento no braço da mão esquerda, vamos assim dizer, na parte física, né? Fiz todos os exames de coração e tudo mais, e na realidade era um estresse. Eu fui convidado para fazer uma série de palestras e me deram de presente uma ida ao Cevisa São Roque. E ali me ajudou muito a reorganizar a minha vida. Passaram-se mais ou menos quase 12 anos. Cerca de 11, 12 anos. Aí, devido às várias circunstâncias de mudança, de excesso de trabalho, de conviver com enfermidades na minha família, eu passei por um momento bem difícil. Uma terça-feira à noite, comecei a sentir muito mal, uma ansiedade muito profunda, mal-estar completo, principalmente o lado esquerdo. Foi quando eu fui para o hospital na madrugada, houve toda uma avaliação e dali um dos médicos me encaminhou para o Hospital Adventista, onde fiz uma batalha de exames e ali me internaram, agora no Cevisa. Então, a sensação foi o seguinte, foi de não conseguir gerenciar a vida, de excesso de cansaço mental. E um principal distúrbio foi o meu distúrbio do sono, ou seja, não conseguia dormir de jeito algum. Nem com medicamento, nem sem medicamento. Né? Foram N fatores aí que contribuíram para isso. O que contribui para o estresse da gente? Primeiro, eu acredito que é o lado emocional. Isso aí vem desde a nossa infância. Por exemplo, uma das coisas difíceis de lidar é crítica. Quando você recebe críticas, quando você não recebe apoio, quando você não sabe gerenciar as suas emoções, ela traz uma sobrecarga para o estresse. Outro aspecto é não ter uma rotina de trabalho e nem ter uma rotina de exercício físico. Então, às vezes na obra pastoral você tem muitas cobranças, muitas demandas. E uma das coisas que a gente quebra muito é as rotinas. Nossa mente precisa de ter um certo procedimento diário. E na falta disso, a gente acaba sobrecarregando a gente mesmo. Você tocou num assunto muito importante, essa questão da tecnologia com WhatsApp, e-mail. Muitas vezes as pessoas acabam levando o trabalho para casa. Será que essa tecnologia hoje, ela não trouxe um prejuízo psicológico? Porque hoje em dia, muitas vezes, nem em casa nós temos sossego. Ela traz um prejuízo psicológico a partir do momento que o colaborador não consegue dividir o seu momento trabalho e família, casa, né? Então, em muitas situações, o profissional ele traz o trabalho para casa, né? Ele traz a demanda do trabalho dele para casa. E aí o que acontece? Ele esquece muitas vezes da sua própria família, dos seus momentos de lazer, às vezes fazer uma academia, né, desestressar, tirar toda aquela carga emocional que o trabalho também traz. E isso gera muitos problemas, gera problemas psicológicos, gera problemas emocionais. E muitas vezes o profissional ele somatiza. O que é somatizar? É quando você apresenta sintomas físicos que são acarretados pela parte emocional. Pode ser uma enxaqueca, né? Às vezes a gente está num dia tão estressante, dá aquela enxaqueca. Algumas pessoas podem ter úlceras, né? E outras até o próprio câncer, né? O câncer também é ocasionado por estresse. E a gente tem a síndrome de burnout, né? Que também tem muito a ver com o estresse do trabalho. Às vezes a gente pensa que o trabalho pastoral é relativamente calmo, né? Mas
tem essas questões que podem influenciar para uma sobrecarga, não é, pastor? Sem dúvida, um dos aspectos que somatiza isso é o fato de você ter que lidar com vários inúmeros problemas situacionais com os membros, com as demandas promocionais que a igreja traz sobre o pastor distrital, por exemplo. Só para contextualizar, o pastor distrital é aquele que cuida diretamente das igrejas, né? Que não dirige nenhum departamento administrativo. Então, nesse aspecto, o pastor somatiza muito. Ele, ao mesmo tempo, ele tem uma demanda de ações pontuais de qualidade. E, ao mesmo tempo, precisa conviver com as pessoas, precisa visitar pessoas, precisa mobilizar em treinamentos, as expectativas da sua instituição superior. Então, no acúmulo disso, e ao mesmo tempo, ter que manter a demanda da família, de ter tempo com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Então, somando tudo isso, e os pastores já não têm muito no seu DNA a questão do exercício físico, né? Alimentação nos horários, então isso pode acarretar na gente um estresse. Então, eu atribuo o seguinte, que o meu estresse, através dos anos, embora eu sempre pratiquei exercício físico e tudo mais, mas às vezes eu não soube gerenciar muito bem as minhas emoções. Então, ou seja, aprender isso com o passar do tempo foi muito importante. E duas coisas me ajudou a entender isso. Primeiro foi compreender melhor a carta de João, onde tem um texto que ele diz lá em 1 João 3,16, que fala assim, nisso conhecemos o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Quando eu entendi esse texto melhor, me tirou assim, uma série de estresse das minhas costas, devido assim, ao fator importante que no Ministério Pastoral exige, que é a entrega. Quando a gente se entrega a Deus e eu trabalho com as pessoas, você alivia muitas situações de expectativas que não é necessário quando você tem sua mente totalmente focada na missão de Deus. Um outro aspecto, eu li uma série de livros do Augusto Cury, chamado Análise da Inteligência de Cristo, juntamente com o livro Desejados das Nações, de Ellen White, e essa série e com esse livro me ajudaram muito a entender como Jesus gerenciava suas emoções como um pastor. E isso me deu muita alegria de ver que aquilo funciona, ajuda a gente a lidar com as pessoas, saber ter empatia com elas, mas ao mesmo tempo não sofrer pelas situações que elas estão passando. Separar as coisas, né? E o outro aspecto foi que eu agradeço muito a oportunidade de ter frequentado nossas clínicas, que ali foi uma oportunidade de corrigir a rota. Mas, na sua opinião, como uma empresa ela pode evitar que o seu funcionário fique estressado, se sinta sobrecarregado? Hoje em dia, existe uma lei trabalhista que ela limita o trabalhador a ficar mais de 10 horas na empresa. Então, por conta disso, as grandes empresas elas estão começando a utilizar alguns softwares que limitam a jornada de trabalho. Pode até mesmo desligar o seu computador. Então, a pessoa ela tem que trabalhar até aquele limite, né? Então, isso é uma ação da empresa. Outras ações que a gente pode observar na empresa é a ginástica laboral, né? Para dar uma oxigenada no cérebro, parar um pouquinho aquilo que você está fazendo, tá? Também tem algumas empresas que têm uma área de lazer. Então, essa área de lazer bem aberta, às vezes tem empresas que têm até lugares para você tirar um cochilo. Então, isso ajuda também a amenizar esse estresse. E aí, essas são as formas que as pessoas podem utilizar na empresa para conseguir lidar com o estresse. E aí, chegando em casa, também tem a parte do profissional, né? Que é buscar fazer uma atividade física, estar com a sua família, pensar em outros assuntos que sejam fora do ambiente de trabalho, para ter um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. O que ajuda o senhor hoje, então, a gerir essa situação da sobrecarga no trabalho é justamente os conselhos que a Bíblia dá, o exemplo por meio da pessoa de Cristo. Isso não elimina a possibilidade de dois importantes profissionais na nossa vida. Um foi o psiquiatra, que me ajudou a entender que depressão não é só aquela visão que a gente tem de desânimo, de ficar deitado na cama, mas a agressividade, o mau gerenciamento da ira também pode ser um sintoma de depressão que tem a ver com a ansiedade. Então, nisso eu fui medicado e, graças a Deus, isso me ajudou
a ter um melhor entendimento do meu estresse e gerenciar melhor minhas emoções. E outro aspecto é o próprio psicólogo cristão, que ele também ajuda a gente a refletir, a parar, a fazer uma nova análise da sua vida, das suas prioridades, né? E, logicamente, que a palavra de Deus com a oração, ela é fundamental na administração das nossas emoções, da nossa espiritualidade. A gente vai chegando ao final de mais um Conceito de Ideias, destacando aí algumas das dicas que foram faladas ao longo do programa de hoje. Para você evitar a síndrome, você precisa se conhecer e entender quais são os seus limites e se respeitar, tá bom? A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá!